E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo estarei listando alguns dos heróis mais poderosos para estar ajudando vocês a subir suas ranqueadas. Vou resumir bastante esse vídeo, então vai ser um vídeo curto. O primeiro herói dessa lista vai ser o Khufra. Acho que Khufra é o melhor tanque do jogo atualmente. Ele tem bastante resistência, tem bastante dano para um tanque. Suas habilidades podem ajudar bastante seu time por causa do controle que ele causa. Dificilmente um herói inimigo consegue escapar dele quando ele está sendo focado. Então se você gosta bastante de ajudar sua equipe, compra o Khufra que vale super a pena. Agora o próximo herói da lista é o Roger. Roger é um dos soldados mais fortes atualmente, não é à toa que ele está no meta. Consegue crescer rapidamente no início do jogo, consegue focar bastante os objetivos. Ele é rápido, ele consegue dar escape facilmente. Então ele está sendo um dos soldados meta atualmente, muito forte. Ele tem uma habilidade que se transforma no lobisomem, com isso ele ganha velocidade de ataque e velocidade de movimento. O modo lobisomem ele consegue prender qualquer alvo. É um herói fácil de aprender a jogar, então se você quer subir bastante suas ranqueadas, compra ele e aprende a jogar com ele, porque vale bastante a pena. O próximo herói da lista agora é Hellcurt. Hellcurt não podia ficar de fora dessa lista, né, por ser um personagem extremamente poderoso. Sua primeira habilidade dá a ele o early game mais poderoso de todo o jogo, mas o que deixa esse herói mais ainda forte é a sua passiva. Se qualquer herói inimigo der controle no Hellcurt, ele fica um determinado tempo sem poder usar outra habilidade. Então isso dá uma vantagem extremamente poderosa para o Hellcurt poder finalizar o inimigo ou poder fugir do inimigo. Não é à toa que ele é um dos heróis mais banidos, né, desde quando lançou. Então se você gosta de terminar uma partida rápida, compra ele, você não vai se arrepender. Agora o próximo herói da lista, Baratheon. Baratheon é o tanque recém-lançado. O legal dele é que ele dá certo em qualquer tipo de composição. Vejo bastante gente colocando ele na jungle ou fazendo side lane solo. Isso dá muito bom, ele é muito forte. Por ser da classe tanque, ele é naturalmente muito resistente. Dificilmente alguém consegue solar um Baratheon. Ele é um herói que tem bastante controle de grupo também, então dá pra você ajudar a sua equipe. Então se você tiver dúvida de qual herói utilizar na jungle ou na side, compra o Baratheon, porque ele dá certo dos dois jeitos. O próximo herói da lista agora é um ADC. É um ADC que sempre foi forte, talvez seja o ADC mais forte entre todos os outros. Tô falando da Carry. O que a torna tão poderosa assim é a sua passiva. A passiva faz com que ela cause dano real. Então é muito bom pra derreter um tanque, muito forte. Então se você quer subir sua ranqueada jogando de ADC, compra Carry, porque vai ser sempre o ADC mais forte de todo o jogo. Ele é um ADC fácil de estar usando, não tem muito segredo. E dá muito bom quando o time inimigo tem dois tanques. Pegar Carry dá muito bom, então vale a pena estar pegando ela também. E é um dos ADCs mais utilizados no Mítico. Então fica aí minha dica pra quem tá procurando um ADC forte. Carry é um dos melhores atualmente. O próximo herói agora dessa lista talvez seja o soldado mais poderoso de todos. Vamos falar da Freya. Freya talvez seja o soldado mais forte do jogo e tá sempre passando OP. Ultimamente tem pouca gente utilizando ela, então se você quer um herói fácil pra você carregar seu time é só pegar a Freya. Não é à toa que ela é conhecida como a rainha do X1. Ela tem bastante durabilidade, bastante resistência, tem bastante força também nos seus ataques. O pessoal é um herói muito forte, então vale super a pena você estar comprando ela. Não é tão difícil aprender a jogar com ela, quando você pega o jeito você consegue carregar seu time facilmente. Pra quem gosta de jogar de assassino, agora eu vou falar um pouco do Ling. É um dos heróis mais diferentes do jogo, por causa de suas habilidades. Ling consegue escapar de qualquer situação, consegue focar direito seus objetivos, consegue focar direito seus alvos. É bastante poderoso, tem bastante dano. É um herói com um nível mais difícil de se aprender a jogar, mas na hora que você pega o jeito, você consegue carregar seu time. O único problema dele é que ele depende bastante do Blue para estar utilizando sua primeira habilidade, que é de escalar as paredes. Fora isso, está sendo um dos assassinos mais utilizados no Mítico. Não é à toa que tá no meta. Antes de você ir ranqueada com ele, treina bastante com ele, porque ele é um herói meio difícil de se aprender a jogar. Mas vale a tempo você gastar tempo com ele, porque é muito poderoso, muito forte. Agora falando um pouco de mago, vou falar um pouco da Farsa. Farsa é um dos magos com bastante dano explosivo. É bastante difícil focar ela, ela consegue dar escape em qualquer herói. Mas como qualquer herói, ela possui uma desvantagem. Quando Farsa utiliza sua ult, ela fica aberta, então se você tiver de Natália, você consegue focar ela facilmente. Mas nem por isso deixa ela fraca. Ela tem bastante dano, ela tem bastante escape também. Ultimamente ela tá sendo metaban por ser muito poderosa. Mas é outro herói que vale a pena você estar comprando aí, treinando bastante. O próximo herói dessa lista é outro assassino, Natália. Ela é um personagem muito forte, é fácil de focar qualquer alvo com ela. Bastante ADC e mago sofre quando pega ela pra jogar contra. Ela é uma dos heróis mais poderosos por causa da sua habilidade de ficar invisível. Isso dá a ela uma vantagem enorme, seja em qualquer composição de time. Então se você gosta de jogar de assassino e quer focar bastante nos magos e o ADC, pega ela, porque vale a pena, vai dar bom.
É um herói muito fácil de se aprender a jogar, não tem muito segredo. Dá pra você focar um único alvo o jogo inteiro com ela, então também recomendo pra você estar utilizando ela. Então pessoal, esse foi os heróis dessa lista. Vou falar de mais heróis na parte 2 desse vídeo. Tem bastante heróis ainda fortes que eu não citei aqui, mas vou citar em outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, então até a próxima.